Hoje nós temos uma convidada muito especial, que nos brindou com a sua presença aqui na nossa cidade, na nossa região, e é claro que a gente não ia deixar de convidar ela para estar conosco, mas também a gente tem que agradecer muito porque estamos interrompendo as férias dela. Então ela gentilmente nos cedeu o seu tempo de férias para conversar com todas nós. Esse é um encontro que fala especialmente para as mulheres e fala sobre empreendedorismo feminino e a força da mulher. Muitas não encontraram ainda sua força, mas ela está lá. Hoje a gente recebe a Djamila Ribeiro. Eu até fiz uma colinha aqui, porque, gente, é tanta É coisa. tanta coisa, o currículo é Nossa, grande, é né? enorme. E aí, assim, eu convido vocês, em primeiro lugar, a pesquisarem, não é? E principalmente seguirem ela nas redes sociais, porque aí ela compartilha tanto conhecimento com a gente, tanto conteúdo. Ela é filósofa, ela é escritora. Vocês, se ainda não leram, com certeza já ouviram falar do livro Pequeno Manual Antirracista, no topo das vendas, o livro de não ficção mais vendido no Brasil, e isso só por si já fala muito sobre ela. Professora universitária, fundadora da plataforma Feminismos Plurais, recebeu um prêmio franco-alemão de direitos humanos, capa da Forbes Live, uma foto maravilhosa, eu já fui dar uma olhadinha. Gente, ela é uma voz poderosíssima no Brasil e fora do Brasil, então é uma grande honra e uma grande alegria e responsabilidade te receber, para que a gente possa ser canal também para a tua voz, para as mulheres que ainda não te escutaram, aonde a gente abrange. Então, obrigada por estar aqui. Eu gostaria muito que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui na Rádio Aurora. Eu estou aqui na cidade visitando uma grande amiga minha, que é a doutora Flávia, que agora é juíza aqui da segunda vara aqui em Guaporé. E para mim é uma alegria muito grande poder sempre conversar com as pessoas. Eu tô adorando a Serra Gaúcha, quero Que bom, dizer. Primeira Que vez, que volte. bom. primeira vez que eu vim, a Flávia levou a gente aqui para conhecer várias cidades aqui do entorno. E eu fiquei muito feliz porque a gente conhece também um outro Brasil que muitas vezes a gente só vê muito pela televisão. E é legal de estar aqui, de conhecer o trabalho também das mulheres agricultoras, das pessoas que trabalham da terra. E eu fiquei bastante feliz com essa oportunidade. Então, agradeço bastante o convite. Eu, como vocês falaram, né, eu sou escritora, eu moro em São Paulo atualmente, mas eu sou da Baixada Santista, sou de Santos. Quem não conhece Santos, né, vai lembrar do Pelé, que jogou no time de futebol da cidade. E eu moro em São Paulo faz 6 anos, tenho uma filha que hoje tem 17 anos. Mas São Paulo sempre permeou ali a minha vida, porque eu estudei em São Paulo. Eu fui estudar quando a minha filha tinha 3 anos de idade, e não foi fácil morando numa cidade estudar em outra, as pessoas julgavam muito, Uhum. né, porque quando a gente é mãe tem muita essa pressão também das pessoas quererem que a gente siga um modelo de maternidade. E eu estudei em São Paulo com a filha pequena, depois eu fiz o mestrado. Então acho que é importante para as mulheres também que nunca é tarde, porque eu me formei, eu tinha 32 anos. Eu defendi minha dissertação aos 35 anos. E às vezes as pessoas falam pra gente, né: "Ah, já tá tarde, já Idade para acabou a começar, vida. Ah, é. agora que você é mãe, o Uhum. que que você vai fazer da vida?". Eu sempre gosto de contar isso também, que para as mulheres, né, que estão nos escutando, que nunca é tarde pra gente ir atrás daquilo que a gente quer, para a gente se realizar também como indivíduo, que a maternidade nos realiza, mas a gente não deixa de ser pessoa, e Exatamente. como que é importante também a gente não desistir. De Nós mulheres nós. não desistimos de nós. Com É. certeza. Exatamente. Sim. Você que começou no jornalismo, né, e depois acabou largando a faculdade, veio a maternidade e foi para filosofia. Como é que foi esse começo e por que a filosofia? Hoje a gente sabe que do poder que a tua voz tem, mas como que foi esse começo também nessa trajetória? As pessoas me perguntam: "Por que filosofia?", né, porque o meu pai, o seu Joaquim, ele já é falecido. Meu pai era um trabalhador braçal no Porto de Santos, ele era estivador, e mas era um homem muito culto, então ele lia muito, e a educação para o meu pai era muito importante. Então desde cedo ele presenteava a gente com livros, e falava de filosofia, e ele era muito estudioso. E para ele era fundamental que eu e meus irmãos, eu sou a mais nova de 4 irmãos, de 2 irmãos e uma irmã, e que vocês têm que estudar e de apresentar pra gente, esse mundo. Então eu sempre gostei por conta do meu pai. E eu fui fazer jornalismo, como você bem disse, eu tinha 21 anos, eu passei numa faculdade particular lá em Santos. Quando eu estava no terceiro ano, eu engravidei da minha filha. E aí eu decidi parar, não dava para conciliar, e aí eu fui ser mãe. E fiquei um tempo em casa sendo mãe, só que eu sempre trabalhei, eu sempre fui uma pessoa que foi ensinada
que era importante trabalhar e ser independente dentro de casa, tanto pelo meu pai como pela minha mãe. Então, o período da maternidade, não é que ele foi incompleto, para mim foi difícil, mas ele era incompleto porque eu sentia falta de trabalhar, eu sentia falta de não ser só a pessoa que ficava em casa, apesar de reconhecer muito esse lugar, né? Uhum. Porque ser dona de casa é muito difícil, é um trabalho que tem que Uhum. ser muito valorizado. Minha mãe foi dona de casa, criou 4 filhos, e eu só de olhar o que minha mãe fazia, eu ficava cansada, né? De lavar, passar, cozinhar, educar. Então é um trabalho que eu valorizo demais. Mas eu acho que cada mulher se identifica, né, com uma perspectiva. E aí eu quis estudar, eu voltei a estudar, eu tinha 27 anos, eu trabalhava numa empresa do Porto de Santos, meus pais já tinham falecido, meus pais faleceram em anos consecutivos. Foi muito difícil essa perda, minha mãe morreu em 2001, meu pai em 2002. E minha filha nasce em 2005. Então eu senti aquele vazio e depois que a minha filha nasceu, eu acho que eu me reconectei muito com a história, com a minha história Uhum. familiar. E eu comecei a lembrar, não, mas eu sempre fui incentivada a estudar, né? Meus pais, se tivessem aqui, eles iam dizer para mim, vai seguir seu caminho. E aí foi quando eu relembrei muito das coisas que eu aprendi na minha infância e na minha adolescência. Porque quando você casa e quando seus pais já são falecidos, você vive muito a vida, às vezes, da família do seu marido. Uhum. E acho que quando a minha filha nasceu, me trouxe Resgatou. resgatou isso, Uhum. de eu lembrar quem eu era, que eu também tinha uma história, que eu não era a esposa de alguém somente. E acho que foi muito nesse lugar. E eu lembrei que eu gostava de filosofia, e a Unifesp Federal de São Paulo tinha aberto um campus em Guarulhos, e aí As Tudo foi coisas começou, conspirando. as aconteceram, coisas foram o caminho se acontecendo, abriu. e eu decidi estudar e decidi retomar aquele caminho que os meus pais tinham aberto desde a minha infância. E que Olha. te conectou com a tua própria missão de vida, né? Porque a tua voz é a tua missão, aquilo que é levado para as mulheres, principalmente, para toda a sociedade, mas tem que tocar a mulher, porque muitas vezes ela está presa numa redoma que ela nem se dá conta de quanto preconceito ela guarda contra ela mesma, não é? Uhum, E contra os outros. Então, a gente faz uma reflexão que eu acho que é muito importante. Nós estamos numa região de colonização italiana, uhum. majoritariamente branca. Eu estou aqui num estúdio com 2 mulheres negras maravilhosas e aqui na sala de espera eu tenho mais uma mulher negra maravilhosa, uma juíza, a juíza aqui de Guaporé. Então eu acho que só esse simbolismo já fala muito para todos nós. Mas aqui na nossa região é difícil a gente entender o tamanho da tua luta quando no nosso pequeno mundo, que tem Uhum. os seus privilégios, que é branco, que vem de uma colonização italiana, às vezes é difícil e as pessoas, eu penso que elas mais temem aquilo que elas não conhecem do que se preocupam em saber o que significa. Uhum. O que significa ser feminista negra? O que significa ser ativista? O que significa levar a voz dessas mulheres, abrir caminho para elas? O que significa a tua missão? É muito importante o que você traz, porque se a gente vive dentro de uma realidade que não é a realidade da maioria da população, a gente acaba achando que os outros assuntos não nos diz respeito. Ou que é mimimi, ou que é bobeira, ou que isso já foi ultrapassado. Por isso que é muito importante, eu sempre digo, né? A nossa realidade não é a realidade do todo. O Brasil é um país gigante, de dimensões continentais, tem mais de 200 milhões de habitantes. Uhum. E é muito importante a gente conhecer. Quando a gente fala do norte do Brasil, é a realidade diferente do sul, que é diferente do sudeste. São vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, acho que o primeiro passo para a gente ter empatia pela realidade do outro é a gente conhecer essa realidade, a gente sair do nosso mundo. O nosso mundo não corresponde à realidade do todo. Então, para isso, eu preciso ler, eu preciso me informar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer outras realidades. Então, quando as pessoas perguntam para mim, mas por que o racismo? Eu falo, a gente precisa conhecer a história do nosso país primeiro, né? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. No Brasil, a gente tem aí, depois da abolição, nenhum tipo de política de reparação para a população negra, que ficou quase 4 séculos trabalhando forçado. Imagina o que que é você trabalhar forçadamente de graça, seus filhos serem separados de você porque eles eram vendidos, né? De você não ter direito à sua família. Imagina o que que é receber uma série de castigos, de você não ter direito à liberdade, né? E essa foi a realidade do nosso país durante quase 4 séculos. Nossa, vamos pensar, né? No Ento tempo. no tempo. Então o Brasil tem mais tempo de escravidão Uhum. do que de não escravidão. Uhum. Então é claro que os impactos disso estão muito presentes ainda na nossa sociedade, e por isso que é tão importante a gente estudar. É por isso que eu escrevo sobre isso de maneira didática, porque eu acho que é importante que pessoas que não tiveram o histórico que eu tive, porque eu nasci numa família de ativistas que já me colocaram desde cedo
para entender essa realidade, mas a maioria da população não. Não. E por isso que para mim é tão importante no Pequeno Manual, acho que é por isso que ele também faz tanto sucesso, porque é didático. Uhum. Tanto quem já tem um acúmulo vai entender, como quem não tem, né? E é importante a gente conhecer, porque se a gente não conhece uma realidade, a gente acaba sendo agente de dor e não agente de transformação, porque a gente vai achar que aquilo não diz respeito, mas diz respeito, se somos todos brasileiros, a gente tem que lutar para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. E quando a gente fala de racismo, de machismo, a gente está dizendo que mulheres, a gente está dizendo que população negra não tem os mesmos direitos do que uma parte da população não acessa o mesmo, as mesmas Uhum. oportunidades, né, que não é um debate sobre capacidade, Exatamente. capacidade todos Todos nós temos. temos, mas é um debate sobre oportunidades. Uhum. Então é muito importante. Então mesmo eu que sou ativista, eu não entendia muito sobre a questão LGBT, por Uhum. exemplo, porque eu sou uma mulher heterossexual. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que ler. Uhum. Eu tive que estudar, eu tive que escutar, eu tive que entender que muitas vezes eu fui a pessoa que reproduzia aquilo Uhum. por ignorância, mas a partir do momento que eu entendo, eu vou transformar aquilo dentro de mim, eu vou criar oportunidades. Então, eu sempre digo, como é que eu começo? As pessoas me É. perguntam. Eu falo, bom, leia, conheça, escute. Às vezes a gente tem muita dificuldade em escutar, Uhum. a gente já bloqueia, a É. gente já reprime, porque são verdades que são desconfortáveis, como desagrada quilômetro, a gente já não quer nem saber. Mas o primeiro passo é a gente realmente ter essa humildade, é realmente eu desconheço essa realidade, mas como brasileira e brasileiro, eu acredito que o Brasil, o país, ele avança quando as pessoas têm acesso a oportunidades. Então, como é que eu posso contribuir para isso? Aí você pode fazer dentro da sua casa, educando os seus filhos para o respeito, do respeito à diversidade. Se você é professora, você pode colocar esses temas na sala de aula. Se você trabalha em rádio, você pode convidar Uhum. pessoas e trazer Uhum. esses temas. E aí, com o tempo, as coisas vão sendo mais naturais, mas a gente precisa começar. Exatamente. E o começo é sempre pelo conhecimento e pela escuta sensível à realidade de pessoas que têm, que partem de realidades diferentes da nossa. Como a Michelle disse, aqui a gente tem uma colonização italiana, a maioria das pessoas são brancas, né? Uhum, Apesar de ser contrária à realidade do Brasil, onde a maioria da uhum, população é negra, mas aqui essa é a realidade, né? uhum. E muitas pessoas acreditam que basta dizer eu não tenho preconceito, mas não Eu não busca sou contato, racista. não inclui, simplesmente diz eu não sou racista. Eu gostaria que você explicasse o que é o termo antirracista e o que isso Uhum. significa. Muito boa essa pergunta, porque no livro eu falo isso no pequeno manual, né? Não basta dizer que não é racista, até porque o racismo ele independe da nossa vontade, né? Porque ele é uma estrutura. Então, veja, o Brasil, quando há o tráfico negreiro, a escravização começa nas Américas, ela é baseada numa premissa de que negros eram inferiores aos brancos, que a gente chama de racismo científico, e que serviu para legitimar a dominação nas Américas. Então, bom, negros, eles inventaram estudos, esses estudos existiram mesmo. As teorias biologizantes do século XIX, de que negros eram inferiores intelectualmente, que o cérebro era diferente, que eles eram mais ligados à força física e por isso podiam ser escravizados. Então começa todo um processo de escravização, se tira da África essas pessoas e trazem elas para as Américas para elas trabalharem forçadamente. Ou seja, elas trabalham, criam as riquezas sem ter acesso a elas. Então, imagina o que que você trabalhar sem ter acesso ao dinheiro, ao seu, né, para você se sustentar. Então, o Brasil também criou regras para manter a escravidão durante um bom tempo. A própria Constituição do Império de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil, dizia que só poderia ter acesso à educação cidadãos nascidos livres. Pessoas negras não nasciam livres, Uhum. né? Então, elas não tiveram acesso à educação. E depois de tantos anos, de escravização, tá, se liberta os negros, mas o que que eles iam fazer? Sem acesso a terras, à educação, trabalho, Uhum. né, e tem a imigração, tem o A própria incentivo da imigração já veio imigração. com muito sofrimento da construção, porque simplesmente Muito. chegaram aqui no mato e tiveram que construir. Mas quando a gente olha para frente e para trás também, a gente percebe que todo aquele sofrimento ele foi recompensado. Quantas cidades fundadas pelo imigrante italiano, ele recebeu a terra, ele recebeu Sim, a oportunidade, enquanto os negros foram libertos sem terra, sem Sem exatamente, nada. oportunidade. exatamente. Eu sempre falo, os imigrantes vieram em condições difíceis, Uhum.
duras, tiveram que trabalhar muito, Aham. mas não vieram como escravizadas. É uma Uhum. condição radicalmente Uhum. diferente e, de fato, houve, né, o Estado brasileiro concedeu terras, que é o que a gente chama de colônias. Que Exatamente. até hoje, eu fui para Nova Petrópolis, tinha lá as 9 colônias. Tem Aqui colonização também. Uhum. germânica, Uhum. colonização italiana, em alguns lugares portuguesas, então receberam terras. A população negra não recebeu Não. terra, que é quando a gente fala que começa o processo de favelização, porque não tinha para onde ir, Uhum. E foi dos se virar como entornos. deu, né? E é muito importante a gente conhecer essa história para a gente entender que isso não é uma Olimpíada de opressão, estando competindo no Exatamente. Quem sofrimento. sofreu mais? Quem sofreu mais, a gente está falando de grupos que sofreram, mas receberam algum tipo de oportunidades e grupos que não, né? E é por isso que a população negra até hoje vive essa realidade, porque aí quando a gente fala de cotas, que as pessoas falam, ai, mas que absurdo, a gente fala, não, mas cotas é uma maneira de reparar. O seu ancestral recebeu terras. Lembra Uhum. disso, você não pode esquecer que o Uhum. Estado brasileiro também concedeu ação afirmativa para o seu ancestral, que foi o direito à terra. Porque senão as pessoas depois elas começam a ascender socialmente e esquecem Exatamente. do passado e que o ancestral dela que veio pobre, ele teve que começar de alguma maneira e recebeu algum tipo de auxílio para isso. E que nós, população negra, estamos lutando para isso, até porque a gente trabalhou de graça, Uhum. Exatamente. né? E aí, Muito, por muito, muito e muito muito tempo. tempo, e isso fez com que o nosso grupo sofresse de um empobrecimento histórico. Então, eu vejo na minha família, a minha mãe, antes de casar com meu pai, ela foi trabalhadora doméstica. A minha avó também, a minha bisavó, e a anterior foi escravizada. Uhum. Então, é um ciclo. É. Que a mulher negra não tinha, tá livre, ponto, mas não tinha acesso a trabalho, elas foram ser trabalhadoras domésticas. Elas saíram da escravidão para serem trabalhadoras domésticas. E se não tem nenhum tipo de ação do Estado, o ciclo ele vai se perpetuando. Então, eu tive acesso à educação porque eu fiz parte de uma geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Isso quebra ciclos. A minha filha já vai partir de um outro lugar. Então, essa é a importância da gente entender o nosso histórico e ser antirracista é isso. A gente Uhum. compreender essa história para a gente pensar, as pessoas brancas pensarem, o que eu, como pessoa branca, posso fazer? Poxa, entendi essa história. De fato, existe uma dívida com essa população. Se eu sou empregador, eu posso empregar. Se eu sou professor, eu posso trabalhar sistemas em sala de aula. Se eu vir alguma pessoa sendo discriminada, eu vou me manifestar. Eu vou dizer que aquilo é errado, eu vou estar junto com aquela pessoa, eu vou ser sua testemunha, eu vou trabalhar num ambiente em que as diferenças sejam respeitadas, que eu não aceite que pessoas sejam ridicularizadas por conta do seu tipo de cabelo, do seu tom de pele. E aí você vai se manifestando e se posicionando, tendo uma postura antirracista, e que aí, para finalizar, ser antirracista requer ação. Uhum. Porque não basta você dizer eu não E sou, ficar você isento. ficar na inércia. Você Uhum. não está fazendo nada para melhorar. Quando você se assume antirracista, isso vem acompanhado de uma ação, né? O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer. E isso também diz respeito a gente desconstruir em nós, e não é para a gente ficar na culpa. Porque, de fato, a gente foi ensinado a ser racista, a ser machista, todo mundo. Nós somos. Eu Todo sou, mundo foi Com certeza. ensinado. né? E a gente assumir isso é muito importante, porque Uhum. senão a gente fala, não, eu não sou. Se Não, gente, a isenta. gente é. E o que a gente pode fazer? Pra Aprender melhorar a não daqui pra ser. frente, né? Exatamente, aprender, olha, realmente errei aqui, mas agora eu já aprendi. E assim a gente vai crescendo e construindo ambientes em que as pessoas se sintam parte do ambiente. Porque eu, como mulher negra, muitas vezes eu estive em ambientes que eu não me senti parte, Uhum. né? Porque as pessoas, ou elas te discriminam, ou elas acham que você não deveria estar ali, ou elas te olham com muita surpresa, por que Uhum. você está aqui? Não tratam você com naturalidade, de que é o teu direito como cidadã brasileira de estar naquele espaço. E que pessoas como vocês, como eu, não estão, porque não tiveram as mesmas oportunidades. Então é muito importante da gente se sentir à vontade nos lugares que a gente está, que o ambiente não seja hostil, que as pessoas não fiquem achando, fazendo piadas no meu cabelo, ou achando que eu tenho que ser assim, que ser assado, porque as diferenças, elas não são problema nenhum. Eu sou diferente de você, somos duas mulheres negras e nós somos diferentes. Diferentes. Assim como eu sou diferente da doutora Flávia, assim como eu sou diferente da Michelle, não tem problema nenhum. As diferenças só são ruins quando elas significam desigualdades. A gente ficaria ouvindo Obrigada. ela, né, por Muito. muito tempo, mas acho que a gente pode encerrar falando daquela outra questão que muitas vezes é delicada, que é o feminismo. Uhum. Feminismo, mulher agressiva, feminismo, mulher que é contra o homem, mulher que não gosta de homem. É o machismo oposto. Gente,
as pessoas nem sabem o que significa, nem sabem a Sim, importância, nem sabem que, de alguma forma, ou são ou deveriam ser, sim. né? Então, vamos encerrar falando também sobre essa outra palavrinha que muitas vezes parece tão espinhosa para É. tantas mulheres, inclusive. Para muitas mulheres. Muitas feministas falam, né, também a demonização da palavra feminismo é de propósito, até para Claro, assustar. exatamente. Mas de fato, existem, infelizmente, muitas pessoas que às vezes deturpam o termo feminismo, até pessoas que se dizem feministas. Então, às vezes eu falo de feminismo, a pessoa fala: "Ah, feminismo é ficar andando pelada, Gritando. é ficar tirando a roupa". Eu falo: "Não, não tem nada a ver com isso, tá? Se você ouviu isso, apaga". Não é verdade. É muito importante também, de novo, conhecer, porque senão a gente reproduz a partir do esvaziamento do termo. Eu sempre falo, você tem que entender o que é. Ah, mas eu li na internet, eu sempre falo para meus alunos, esquece, mas o que você leu na internet que é verdade. Tem que ler no livro, tem que saber do que você está falando. Eu sempre brinco, as redes sociais são ótimas, mas a gente tem que lutar contra o racismo, o machismo e o achismo. O Esse achismo é é o um problema principal agora, eu grande. acho, na nossa E quando as minhas atualidade. alunas vêm, ai, mas eu não, não acha nada. Da onde você tirou isso? Onde você leu? Não acredita em tudo que você lê sobre esse tema. Então, o que que é o feminismo, gente? De maneira geral, muito simples, é mulheres que lutam pelos direitos iguais, pela equidade. A gente está lutando para ter os mesmos direitos, para a gente ter, para a gente ser pessoas que não sejamos discriminadas por sermos mulheres. Então, vou dar um exemplo. No Brasil. O Brasil, infelizmente, é o quinto país de assassinatos de mulheres no mundo. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher, de abuso sexual contra meninas e mulheres. Tudo isso tem pesquisa, né? Se vocês quiserem dar o Anuário de Segurança Pública, todo ano traz esses dados. A gente sempre tem que buscar os dados. Tudo que eu estou falando aqui é baseado nos dados. E para a gente ter o direito de ir e vir. Quantas vezes a gente não tem? Uhum. A gente sai na rua, a gente é assediado, a gente tem medo, às vezes, de determinados lugares. Precisa ter iluminação pública, é uma política antimachista. Parece que a gente não está falando só, às vezes, está falando de direito à cidade. Se você tem uma cidade que você não tem muitas rampas, é ruim para as pessoas cadeirantes e para as mães que empurram um carrinho de bebê. Se você não tem número de creches suficiente, você está impedindo que a mulher tenha direito à cidade, porque ela vai ter que ficar em casa, ou ela vai ter que onerar outra mulher para ficar com seu filho, Sim. para ela poder ir trabalhar. Então é muito importante, a gente tem que estar lutando por direitos iguais, para que nós mulheres possamos ser respeitadas como seres humanos. E infelizmente a gente não é. Né? No Brasil, infelizmente, tem toda uma cultura de sexualização das mulheres absurda. A gente vai para o exterior, as pessoas acham que mulher brasileira, e a gente tem que ficar ali, ai. Explicando Infelizmente, com muita cautela, né? vendem essa ideia, infelizmente. E a gente está lutando por uma série de direitos. A gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer ser agressiva com ninguém, a gente simplesmente quer ter os mesmos direitos. Porque o homem, por exemplo, eu sempre dou o meu exemplo. Quando a minha filha eu fui estudar, minha filha tinha 3 anos. Aí eu consegui me formar em 4 anos e meio, e a minha dissertação de mestrado eu entreguei em 2 anos e meio, eu tinha que entregar em 2 anos. Aí uma vez um rapaz, um colega meu perguntou: "Mas por que você sempre precisou de um semestre a mais?" Eu falei: "Porque eu sou mãe". Porque eu não podia Não precisa nem simplesmente explicar mais nada. porque eu tinha que cuidar da minha É. filha, e meus colegas, mesmo os que eram pais, Uhum. entregaram no tempo certo. Por quê? Por que Deixaram com a será, mãe. né? Vamos deixar no ar. Deixa com a mãe, né? Olha, o teu pai tá escrevendo, não É. atrapalha seu pai. Eu tinha que escrever, queimei vários arroz, porque, ai meu Deus, ai, tem que buscar lá na escola, Uhum. chegava atrasada para Uhum. buscar lá na escola, porque eu tinha que escrever a dissertação, então eu sempre precisei de 6 meses a mais para concluir os meus estudos. Então, esse é um exemplo, né? Porque, infelizmente, numa sociedade que diz que esse trabalho é majoritariamente das mulheres, tá dizendo o quê pra gente? Que a gente não tem o mesmo direito ao público, ao espaço público como os homens. E, infelizmente, a gente é criada para acreditar nisso. Então, muitas pessoas vão dizer: "Ah, mas as próprias mulheres, minha mãe me criou assim", mas a sua mãe aprendeu assim. É, Uhum. exatamente. A sociedade ensinou É a assim mesma para coisa que a ela. questão do racismo. Exatamente, E então ela ela não tinha acredita. acesso também a outras Ela não coisas, tinha né. acesso a outro tipo de informação, então se você é criada para achar, não, o lugar de mulher é em casa, e Você vai ensina para ela, crescer, você vai crescer achando e que o vai lugar de ensinar para mulher sua Uhum. filha que isso lugar de também. mulher é em casa. É por isso que o conhecimento é tão Ai, importante, nossa, o porque ele conhecimento é poder. abre a nossa mente, Uhum. né, ele faz com que a gente entenda que, na verdade, a gente não saber
é fácil para a gente ser dominada. Uhum. A gente não conhecer, a gente vai reproduzir aquilo que o sistema de dominação quer que a gente E que a gente reproduza. acredita fielmente que é verdade. Que é verdade. Então, eu sempre digo, gente, a gente está lutando por direitos iguais. Então, quando você entende o que é feminismo, não tem por que você não ser feminista. Eu sempre falo isso. Porque o que a gente quer, eu como mãe de uma menina, eu quero que a minha filha tenha direito a uma vida sem violência. Eu quero que a minha filha não tenha medo de sair na rua. Eu quero que a minha filha... Eu não quero ter medo da minha filha sofrer violência num relacionamento. É disso que a gente está falando. E de educar os meninos para serem feministas. Uhum. Né? Quando a Chimamanda escreve o livro Como Criar Crianças Feministas, ela está falando para os meninos também. Educar os meninos que o trabalho de casa é um trabalho de todos, se todos vivem ali. É. Né? Que ser pai não é ajudar. Ser pai É função, né? função, assim como Como a ser da mãe. mãe. Uhum. E que ser homem não é você... a minha masculinidade, para eu provar a minha masculinidade, não é pela violência, não é com a imposição, não é tendo que obrigar, eu tenho que forçar para me provar homem. Que ser homem, na verdade, é você ser sensível, porque o machismo também prejudica os homens. Não Claro pode que sim, é chorar, Com verdade. certeza. não vai ao médico, Exatamente. não Uma faz casca, né? exame, não chora, porque não chorar é do humano. E que isso prejudica os homens. Quantos homens estão deprimidos, quantos homens estão guardando as dores para si, adoecendo, ou reagindo essa dor através da violência, porque foi ensinado que não pode entrar em contato com seus próprios sentimentos, porque isso não é coisa de homem. O machismo é ruim também para os homens. Quando eles entenderem isso, eles vão perceber que, na verdade, a sociedade que é justa para todos, ela é muito mais... a gente cresce mais como sociedade e é bom para todo mundo. A gente tem uma criação do pai, o pai presente dentro de casa, de você... quantos homens, meu pai, ele ficou meses internado e eu acompanhava ele no hospital. Quantos homens eu vi morrerem sozinhos? E aí eu ficava com pena. E até um dia que a enfermeira falou para mim, olha, infelizmente, às vezes são muitos homens que não foram bons pais, Uhum. que não criaram relações de afeto. Uhum. E eles morrem sozinhos. Eu vi vários ali sozinhos, às vezes acabava até ajudando, porque eu estava cuidando do meu pai. E aí você para pensar, você não construiu, você achou que aquilo era só da sua mãe, ou Escolhas, você né? abandonou. O Brasil, 5 milhões de crianças não tem o nome do pai na certidão de É uma nascimento. colheita, né? É uma colheita. Então, acho que, gente, feminismo é isso. É tanto para homens como para mulheres. A gente educar os nossos filhos, sejam meninas ou meninas. Mas, sobretudo, para nós, mulheres, entendermos que a gente não pode se acostumar É. com a violência. A gente não Não é merece normal, uma vida. não Não é é normal. normal. E a gente não merece. A gente merece uma vida em que a gente possa viver sem medo. Uhum. E ser Com feliz. Ser certeza. feliz, Jamila, sobretudo. obrigada pela tua É. presença. Nossa, o tempo passa voando, a gente ficaria aqui conversando, mas só o fato também de estar aqui conosco, reproduzir a tua voz para quem está nos escutando, que nós possamos também ser o eco, ser a nossa própria voz, que a gente possa reproduzir essas ideias de modo a construirmos. Eu sei que o passado a gente não muda, né? Sim, Mas o futuro, a partir de hoje, a gente consegue transformar, graças a Deus. exatamente. Então a gente sempre tem esperança. E acho que é Obrigada. interessante você compartilhar suas redes sociais, você que é bastante ativa e ativista nas redes sociais, Sim. que compartilhe para quem está nos assistindo poder te acompanhar, conhecer a tua história e teu trabalho. Acho que eu digo mais o Instagram, que é o que eu mais Uhum. uso, né? Que é Djamila Ribeiro com Demudo, DJA, né? Djamila Ribeiro 1, que é o meu Instagram. E ali eu gosto de compartilhar bastante informação. Eu acredito nisso, nesse ativismo generoso. Uhum. Porque às vezes as pessoas ficam, né, muito arrogantes, ou porque eu sei. Eu também não sabia, eu também tive que aprender. E eu acho que todo mundo pode aprender. Então, ali eu gosto de compartilhar bastante coisa também, indicar outras pessoas que também compartilham. Então, quem quiser, e também ler os livros, que são preços também acessíveis, que para mim isso também é importante, Uhum. de entender que a população, a gente vive no Brasil, muitas pessoas às vezes não têm esse dinheiro. Então, todos os meus livros, geralmente os preços também são acessíveis. E a gente também, lá tem meu e-mail no meu Instagram também. A gente gosta de sempre estar trocando com as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Volte sempre, eu sei que vai Obrigada, voltar. voltarei, com certeza. Obrigada, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.